Muito bom dia, paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês estejam bem. Duvido você ficar aqui comigo para fazer a nossa leitura do dia hoje. Hoje é o dia 13, a gente está lendo a Bíblia inteira e eu duvido você parar aí 10 minutinhos e ler a palavra de Deus comigo. Sem scrollar o feed, sem passar para cima, duvido. Bora? Tá feito o desafio. Gênesis 36 e 37, hoje é o dia 13, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque estamos com saúde e te agradecemos porque vamos meditar agora na Tua Palavra, Senhor. E neste momento nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, através da Bíblia, que é a Tua Palavra, Senhor. Nos ajude a entender, nos ajude a discernir e nos ajude a ter um entendimento através do Teu Espírito Santo sobre lições que podemos extrair daqui, sobre aquilo que o Senhor quer trazer para a nossa vida cotidiana diária. Em nome de Jesus, esteja conosco neste momento. Nós te convidamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bora. Gênesis 36. Esta é a lista dos descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou-se com 3 mulheres de Canaã: Ada, filha do heteu Elon; Oilibama, filha de Aná e neta do heveu Zibeão; e também Basemate, sua prima, filha de Ismael, irmã de Neboiote. Esaú e Ada tiveram um filho chamado Elifaz. Esaú e Basemate tiveram um filho chamado Reuel. Esaú e Olibama tiveram filhos chamados Jeú, Jalão e Corá. Todos esses filhos de Esaú nasceram em Canaã. Esaú reuniu suas mulheres, seus filhos e filhas e todas as pessoas da sua casa, os seus rebanhos, todo o seu gado e todos os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para outra região, afastando-se do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que já não podiam morar juntos. A terra onde tinham morado juntos já não podia sustentá-los por causa do seu gado. Por isso, Esaú, que é Edom, foi morar no monte Seir. Estes são os descendentes de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetá e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho, neto de Zibeão, Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dentro dos filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem os seguintes chefes de grupos de família: os chefes de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. São estes os chefes que são descendentes de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, e de Ada em Edom. De Reuel, filho de Esaú, descendem os seguintes grupos de famílias: os chefes Nate, Zaerá, Samá e Mizá. Estes foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Aí estão, pois, os filhos e netos de Esaú, chefes de famílias e grupos. Esaú também é conhecido como Edom. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, moradores daquela região: Lotã, Sobal, Zibeão,
e Aná, Dizon, Ézer e Dizan. Estes filhos de Seir foram chefes dos Horeus na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Emã. A irmã de Lotã era Tímina. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aia e Aná. Foi Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando pastoreava os jumentos do seu pai Zibeão. São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ézer, Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Urã. São estes os chefes dos Horeus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os chefes dos Horeus, de acordo com as tribos na região de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes de haver reis sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá e Bózara. Quando Jobabe morreu, reinou em seu lugar Uzã, na terra dos Temanitas. Quando Uzã morreu, reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Hadade comandou as forças que derrotaram os midianitas quando invadiram o território de Moabe. Quando Hadade morreu, reinou em seu lugar Samlá, de Masreca. Quando Samlá morreu, reinou em seu lugar Saul, de Reobote, próximo ao rio Eufrates. Quando Saul morreu, reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbor. Quando Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu, reinou em seu lugar Hadar, da cidade de Paú. A mulher de Hadar era Metabel, filha de Matrede e neta de Masabe. São estes os chefes descendentes de Esaú, conforme as suas famílias, seus lugares e seus nomes: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom. Cada um fixou-se na região da terra em que ocupavam. Os edomitas são descendentes de Esaú. Capítulo 37. Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear o rebanho com seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai amava mais a ele do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram ainda com mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Vejam só, sonhei que estávamos amarrados. Sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: Você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? Ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentavam cada vez mais. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos,
o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Então você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ele ouvia. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José: Os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Israel lhe disse: Vou lá ver como estão seus... Israel lhe disse: Vá lá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, e traga-me notícias deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Um homem o encontrou perdido perto dos campos e perguntou a ele: Que é que você está procurando? José respondeu: Estou procurando os meus irmãos. O senhor pode me dizer onde estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: Já não estão aqui. Ouvi quando falavam: Vamos a Dotã. Então José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou próximo de Dotã. Mas eles os viram de longe, e antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo. E diziam uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar o corpo dele num desses poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Quando Rúben ouviu o plano dos irmãos, quis livrá-lo, dizendo: Não vamos matar nosso irmão. E acrescentou: Não derramem sangue. Joguem-no neste poço no deserto, mas não coloque as mãos nele. Rúben disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica longa e colorida, agarraram-no e jogaram no poço vazio e sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo do pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamos e mirra, e quando que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: Que vantagem teremos em matar o nosso irmão? Esconder a sua morte e ficar com esse peso na nossa consciência? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Assim, quando os mercadores israelitas passavam por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava nele. Então rasgou suas roupas, cheio de aflição. E voltando-se para os seus irmãos, disse: O menino não está lá. Para onde irei agora? Então eles pegaram a túnica de José, mataram o bode e mergulharam a túnica no sangue do animal. Depois mandaram a túnica longa e colorida, cheia de sangue, ao pai, com este recado: Achamos isto no campo. Será que é a túnica de seu filho? Jacó reconheceu e disse: É a túnica que dei para meu filho. Provavelmente um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas e se vestiu com pano de saco, e chorou muitos dias pela morte do seu filho. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado, dizendo: Vou chorar a morte do meu filho até morrer. E continuou a chorar. Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. A história de José é topíssima. É isso aí, meus amigos. Mais uma leitura, mais um dia. Espero que você siga firme aqui juntamente conosco para poder ler a Bíblia inteira esse ano, em nome de Jesus. Amém? Te vejo amanhã na próxima leitura.